Quem nunca passou por isso, né? Uma cobrança estranha na fatura, um serviço que simplesmente não foi entregue como deveria. Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos dados por trás dessas reclamações de consumidores aqui no Brasil e entender que tipo de ajuda existe para resolver essas dores de cabeça. Então vamos começar pelo que mais pega. Qual é a campeã de reclamações, a principal frustração dos consumidores brasileiros agora em 2024? Os dados mais recentes, olha, dão uma resposta bem direta. E tá aqui a resposta. São aquelas cobranças que surgem do nada e, claro, os serviços que não são entregues ou que funcionam mal. São esses dois os grandes vilões, os que mais geram queixas em todo o país. E o mais interessante é ver onde esses problemas se concentram. Não é algo aleatório, não. Eles aparecem com força total em setores que fazem parte do nosso dia a dia, como telecomunicações e a administração de cartões de crédito. Ok, mas de onde vêm esses dados todos? A evidência é bem sólida e o mais curioso, ela conta a mesma história em várias escalas, do nível nacional até chegar nas cidades. Para começar, vamos olhar o cenário do Brasil inteiro. Existem plataformas públicas como o consumidor.gov.br que juntam todas essas queixas. Elas nos dão um verdadeiro mapa do que está acontecendo no país. E aqui o ponto-chave é o domínio dos setores de telecom e dos bancos. É impressionante como eles lideram as queixas. Guarda bem essa informação, porque esse padrão vai se repetir. Agora, vamos descer ao nível. Dando zoom no mapa, a gente vai usar Santa Catarina como exemplo para ver como essa história continua. E olha só, o padrão se confirma. Os setores são praticamente os mesmos. O que muda um pouco aqui em Santa Catarina é a ênfase em queixas sobre publicidade enganosa e taxas consideradas abusivas. A frustração com promessas que não são cumpridas é bem forte por aqui. E se a gente chegar ainda mais perto? Vamos agora para o nível municipal, na cidade de São José, também em Santa Catarina. A consistência é impressionante. É aqui que tudo se conecta. Aquele problemão nacional da cobrança indevida é o mesmo que afeta a vida das pessoas no seu cotidiano, sabe? Na fatura do cartão de crédito, na hora de cancelar um serviço de internet, é a vida real. Certo. Então, diante de tudo isso, quando o problema acontece, para onde correr? Existe um caminho antes de pensar em entrar na justiça? A resposta é o PROCON. Ele funciona como grande aliado do consumidor. É tipo uma primeira porta, um lugar para buscar orientação e tentar resolver o conflito de forma amigável, na conversa. E o papel dele vai além de só resolver a briga. Como diz uma servidora do próprio órgão, a missão do PROCON também é educativa, é preventiva. É sobre fortalecer a pessoa para que ela conheça seus direitos e saiba como agir. E essa ideia de fortalecer a cidadania é a chave de tudo. Isso nos leva a um ponto fundamental. Não se trata só de receber um dinheiro de volta. O buraco é bem mais embaixo. A gente sai de uma lógica de apenas resolver uma questão pessoal, individual, e entra em outra, a de reforçar direitos e deveres, que são a base da vida em sociedade. Pensa nesse fluxo. A mediação faz as partes conversarem de novo. Isso evita que mais um processo chegue num sistema judiciário que já está lotado. E no fim da linha, o que a gente tem? Um efeito em cascata que ajuda a promover mais justiça social para todo mundo. E assim a gente chega ao ponto central de toda essa conversa. Entender como esse sistema funciona não é só sobre direito do consumidor. É sobre o nosso papel como cidadãos. Então fica a reflexão final. Será que essa mediação de consumo é só um procedimento técnico burocrático? Ou, na verdade, ao garantir um caminho para resolver essas disputas do dia a dia, a gente não está fortalecendo a própria base dos nossos direitos como cidadãos? O que acontece quando um serviço que é essencial no dia a dia e pelo qual se paga caro simplesmente não funciona? Hoje, a gente vai mergulhar na jornada de uma consumidora, a Camila, que acabou presa num verdadeiro labirinto, sabe, de promessas não cumpridas, cobranças que não fazem sentido, e essa história, como vamos ver, revela uma falha muito maior no sistema. Mas antes da gente conhecer a Camila em detalhes, é importante entender o cenário geral. A história dela, infelizmente, não é um caso isolado. Aqui no Brasil, o setor de telecomunicações está sempre no topo do ranking de reclamações. É um sinal bem claro de que problemas como o dela, de cobrança indevida e serviço ruim, são frustrantemente comuns para milhões de pessoas. Pois é, e é justamente nesse contexto que as estatísticas ganham um rosto. Vamos conhecer a pessoa que está por trás de uma dessas tantas reclamações. Essa aqui é a Camila.
Ela mora em São José, lá em Santa Catarina, e como muita gente hoje em dia, trabalha de casa. O que isso significa? Que uma conexão de internet estável para ela não é luxo, não é opcional, é simplesmente essencial para o seu sustento. Olha só, no comecinho de 2024, a Camila contratou o que parecia ser a solução perfeita, um pacote com alta velocidade e um preço bem atrativo. A promessa era ótima, né? Só que a realidade foi bem diferente. Desde o primeiríssimo dia, falhas constantes e quedas de conexão viraram a nova rotina dela. E essa instabilidade toda foi muito além de um simples incômodo. A coisa começou a afetar diretamente o trabalho e a família da Camila. Nas palavras da própria Camila, a gente sente a frustração, né? Para ela, internet não era lazer, era a principal ferramenta de trabalho. Cada queda de sinal significava uma baita interrupção profissional. O problema acabou criando um efeito cascata. Não era só o trabalho da Camila que era interrompido a toda hora. A filha dela também começou a ter dificuldade para acessar as aulas online. E para piorar tudo, a busca por uma solução virou um novo pesadelo, com atendimento ao cliente que simplesmente não resolvia nada. E quando parecia que a situação não podia ficar pior, um novo elemento apareceu e transformou o que era um problema de serviço de má qualidade em uma questão de cobranças totalmente inexplicáveis. A situação foi se agravando com o tempo, sabe? Tudo começou com a contratação do plano. Semanas depois, as falhas de serviço. Mas o ponto de virada veio 3 meses depois, com aquela surpresa nada agradável na fatura. Cobranças por serviços que ela nunca pediu. A partir daí, a relação com a empresa se tornou um verdadeiro conflito. A reação da Camila foi de pura incredulidade. É aquele sentimento de impotência, né? De ser cobrada por algo que não só nunca foi pedido, como também era um completo mistério para ela. E a resposta da empresa? Foi um exemplo clássico de descaso burocrático. A lógica deles era um ciclo vicioso. O serviço foi ativado sozinho, e como não tinha pedido de cancelamento, a cobrança era válida. Mas como ela poderia cancelar algo que nem sabia que existia? A empresa basicamente a colocou numa situação sem saída. O impasse ficou bem claro. De um lado, a pergunta da Camila, buscando o que é justo. Do outro, a resposta fria do atendente, focada apenas na obrigação de pagar, ignorando completamente a falha da própria empresa em prestar o serviço contratado. Mas é aqui que a perspectiva da história começa a mudar. Se sentindo encurralada e sozinha, a Camila decidiu que precisava entender se o caso dela era uma exceção ou a regra. Depois de esgotar todas as tentativas de diálogo com a empresa, a Camila resolveu buscar informações por conta própria. Ela foi atrás de plataformas de defesa do consumidor, querendo saber se outras pessoas estavam passando exatamente pela mesma situação. E o que ela descobriu foi assustador e, ao mesmo tempo, muito revelador. Não, ela não estava sozinha. Havia um padrão muito claro de reclamações contra a mesma empresa. Os problemas eram idênticos, especialmente as tais cobranças adicionais misteriosas. Isso sugeria que não era um erro, mas sim uma prática da empresa. A descoberta trouxe um sentimento meio misto, sabe? Por um lado, aquele alívio de não estar sozinha naquilo. Mas, por outro, a frustração de perceber que, mesmo com tantas queixas, a empresa continuava agindo da mesmíssima forma, como se nada pudesse acontecer com ela. A situação estava longe de acabar. Na verdade, a empresa decidiu escalar o conflito, levar a coisa para um novo nível de pressão. Sem solução à vista, a Camila suspendeu o pagamento da fatura incorreta para tentar forçar uma resposta. A reação da empresa foi rápida e bem agressiva. Primeiro, ignoraram os pedidos dela. Depois, simplesmente cortaram o serviço de internet. E, por fim, veio a ameaça de negativar o nome dela. O resultado de meses de luta foi este. A Camila ficou sem a internet, que era essencial para o trabalho e para a família, e ainda por cima passou da posição de cliente lesada para devedora ameaçada. A história da Camila nos deixa com um dilema que muitos consumidores enfrentam. O que fazer uma situação dessas? Pagar uma conta injusta só para evitar o transtorno e o risco de ter o nome negativado? Ou lutar pelos próprios direitos, mesmo que a batalha seja longa, desgastante e incerta? Fica aí a questão sobre o valor que a gente dá aos nossos direitos como consumidores.